Olá, vamos aqui apresentar o nosso seminário de FPA sobre o tema de programação dinâmica. Somos um grupo composto por Pedro Henrique Rezende, Rafael Sanzio, Vitor Lopes, Tiago Caetano, Vitor de Castro e Arthur Carvalho Amendoeira. Vamos apresentar aqui primeiro o que é a programação dinâmica, sua história, algumas vantagens e desvantagens, um exemplo explicado e, por fim, o código de aplicação dessa programação. Então, o que é a programação dinâmica? Programação dinâmica é uma técnica utilizada para resolver problemas que parecem muito difíceis, quando se tenta resolver tudo de uma vez só. Então a ideia é você dividir o problema em problemas menores e guardar o resultado para que não precise calcular a mesma coisa várias vezes. Isso é útil quando o problema tem várias etapas parecidas e as respostas de umas partes podem ser utilizadas para resolver as outras partes. Então, ao invés de perder tempo refazendo o mesmo trabalho, você usa os resultados que já foram obtidos anteriormente para facilitar a resolução do problema. Essa técnica ela é muito utilizada em algoritmos que envolvem otimizações e combinações, como o problema de mochilas, caminhos mínimos e a sequência de Fibonacci. Falar um pouquinho da história, né? Tudo começou em 1945 com o projeto RAND, que era de pesquisa e desenvolvimento, que reteve cientistas do planejamento militar dos Estados Unidos. Em 1948, se tornou uma corporação não lucrativa voltada para a defesa e política pública, e ela empregava matemáticos de análise de sistemas, que envolvia a força aérea, envolvimento de eles estudavam, né, satélites e logística militar. Esse estudo aí ele serviu de catalisador no desenvolvimento de vários métodos analíticos, inclusive a programação dinâmica, especialmente na época, né, para otimização militar. E justamente para atender esses novos cálculos intensivos, né, foram surgindo também os computadores digitais nessa época, né, de 1950 por aí, e foi nesse ambiente que o Richard Bellman, que foi um matemático que trabalhava na RAND, começou a criação da programação dinâmica. Ele foi incumbido pela essa empresa por estudar processos de decisões multiníveis, e ele viu que tinha muitas decisões sequenciais que técnicas clássicas eram muito estáveis nessas situações. Pequenas mudanças poderiam produzir soluções totalmente diferentes. Não conseguindo achar um método útil e eficaz, ele ficou motivado de achar um método capaz de conseguir decompor esses grandes problemas em problemas menores para que conseguisse ter um método realmente eficaz. E foi aí então que a programação dinâmica surgiu. Ela também teve muito impacto na história, né? A partir da sua criação, influenciou diversas áreas como a IA, economia, controle contínuo e otimização. Bom, vantagens. Vai evitar cálculos repetidos. Ela vai salvar resultados intermediários em tabelas, evitando recalcular subproblemas resolvidos. Com isso, vai otimizar a execução e o tempo de execução, né? Eficiência computacional. Reduz a complexidade de problemas que poderiam ser exponenciais, podendo tornar esses problemas para complexidades polinomiais. E facilidade de implementação para alguns problemas clássicos, como caminho mínimo ou LCS. Pode passar. Falar um pouco das desvantagens barra limitações. Primeiro, o alto consumo de memória, porque como a gente está sempre armazenando resultados dos problemas anteriores, dependendo do tipo de algoritmo que a gente está mexendo e do tempo que a gente está mexendo nele também, acaba que a gente pode criar um gargalo muito grande no sistema, no computador, por causa de tanto que a gente está usando para poder reutilizar depois algumas coisas. Segundo, nem todos os problemas são adequados, isso conversa justamente com o primeiro problema, porque alguns problemas não vai compensar esse tempo de execução maior, não vai compensar o gasto de memória que você tem. Vai ter alguns problemas clássicos que não vai poder usar isso. Não é bom usar, tem que ter coisas mais apropriadas para isso. E essa difícil generalização para novos problemas é mais interessante, porque o que é isso? Mesmo que a gente vai resolver o problema de certo usando a programação dinâmica, umas pequenas variações no enunciado do problema, ou até no jeito que o código funciona, vai exigir que a gente reformule a solução inteira. Ou seja, acaba que tudo que a gente armazenou na memória antes não vai aproveitar nada. Então, a gente tem que pensar muito antes disso, porque às vezes esse consumo de memória, essa memória que está armazenada, não vai ser
tão interessante a gente usar depois para poder poupar um pouquinho de tempo. Pode passar a próxima. Um exemplo em que pode ser utilizado a programação dinâmica é o problema da mochila. Imagina que você tem uma mochila com uma capacidade limitada e vários itens com peso e valores diferentes. O desafio é escolher quais itens colocar nessa mochila para que o valor total seja o maior possível, e isso sem ultrapassar o peso máximo. Esse problema ele aparece em várias situações paralelas, como em logística, quando precisamos decidir o que carregar em um caminhão, por exemplo, ou em finanças, quando precisamos escolher os melhores investimentos dentro de um orçamento restrito. E a programação dinâmica, ela é usada aqui para armazenar os melhores resultados parciais em uma tabela. Isso evitando recalcular as combinações repetidas. Isso tudo torna a solução muito mais rápida do que testar todas as possibilidades uma por uma. Pode passar. Agora, o exemplo mais famoso do uso da programação dinâmica é a sequência de Fibonacci, que é a forma mais simples de resolver isso seria com a recursão. Mas o problema é que a versão ingênua, ela recalcula os mesmos valores várias e várias vezes, o que deixa o algoritmo muito lento. Então, usando a programação dinâmica, a gente armazena os valores já calculados. Isso que pode ser feito com a memorização ou uma abordagem chamada bottom-up. O resultado é um enorme desempenho do código e o tempo de execução ele cai de exponencial para linear, ou seja, ele cai de O de 2 elevado a n para O de n. Bom, e por fim, vamos apresentar aqui um código bem simples em Python, dessa última execução apresentada em Fibonacci, que consiste em basicamente um looping, onde enquanto a pessoa não responder um valor que não exista Fibonacci, ou seja, de 0 para baixo, ele vai calcular o Fibonacci informado. Então, um caso de uso é a pessoa primeiro solicitar o Fibonacci do número 1000, onde ele vai percorrer o for, olhando os dois números anteriores, um número anterior do pedido e o dois anteriores a ele. Então, vai fazer a soma e vai armazenando. No começo, ele só sabe o Fibonacci de 1 e de 2, que é o 1 e o 1, e depois disso vai percorrendo daí em diante. Então, por exemplo, quando ele quer descobrir o do 3, ele vai somar o do 1, o primeiro e depois o segundo, e depois vai se calcular o segundo com o terceiro, e aí vai até chegar no 1000. Assim que ele chegou no 1000, ele vai ter armazenado todos os Fibonacci até essa posição. E na segunda execução, quando a pessoa perguntar o número 500, ele já vai ter armazenado já vai ter percorrido até o número 500, já vai ter passado por ele. Então, na próxima execução, ele simplesmente não vai calcular mais nenhum valor, ele vai apenas entregar o valor do Fibonacci de 500, o que torna a execução em O de 1 para essa segunda execução, vai ser uma execução direta. E assim, é uma aplicação bem simples do nosso caso de programação dinâmica. Essa foi o nosso seminário, espero que tenha gostado.